Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Salmo 121. Salmo 121. Nos diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque através dela o Senhor alimenta a nossa fé, porque através dela o Senhor cura as feridas da nossa alma, porque através dela o Senhor direciona os nossos passos, porque através dela o Senhor nos coloca de pé, renovando o nosso ânimo, Senhor. Muito obrigado, porque por ela fomos conduzidos a Ti, Senhor, pela ação do Teu Espírito. E agora rogamos ao Senhor que em nome de Jesus Tu uses de misericórdia para com cada um de nós, e que assim o Senhor abra a nossa mente para entender a palavra, mas que o Senhor abra o nosso coração também para receber a Tua palavra, e que ela faça morada nos nossos corações, Senhor. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, falamos ainda há pouco da nossa grande alegria de poder receber os queridos irmãos como membros da igreja, e podem acreditar, isso é uma grande verdade. Meu coração se alegra muito, exatamente pelo fato de ver pessoas dando a maior e a mais importante resposta que alguém pode dar, resposta ao Senhor, quando o Senhor nos chama a Ele e nos integra na vida da igreja. Como é bonito ver isso, como é bom ver exatamente irmãos queridos se achegando para estarem conosco na mesma caminhada. Mas deixa eu lhes dizer uma coisa: o discipulado cristão, ele é um discipulado para a vida toda. Nós tivemos durante alguns meses na nossa classe de escola dominical, e alguém pode pensar, quem sabe correr o risco de pensar: bem, concluído o programa, eu estou formado em discipulado, eu aprendi aquilo que precisava aprender, então agora eu já nem preciso me dedicar tanto ao estudo das Escrituras, da palavra, porque eu já sei o que eu precisaria saber para poder não somente ser membro da igreja, mas para poder também ter uma caminhada cristã exitosa. Não é assim. Na verdade, todos nós, e quando eu digo, queridos irmãos, todos nós, eu estou me incluindo nisso também. Da mesma forma, eu me incluo nisso. Eu preciso a cada dia me submeter ao Senhor, aprender do Senhor, para que eu possa me manter firme na caminhada para o qual o Senhor me chamou. E se eu negligenciar aquilo que não pode ser negligenciado, os meios de graça, eu com certeza vou titubear, eu vou fraquejar, eu vou desanimar, e eu vou perder o rumo na vida. Portanto, nós precisamos compreender que a nossa caminhada, a caminhada cristã, a caminhada de todos nós, é uma caminhada que ela tem características próprias. A nossa caminhada, ela requer de nós que nos apeguemos com mais firmeza a algumas verdades que nós encontramos aqui, e que eu quero apresentar para os meus irmãos, num texto que é tão conhecido, que é o Salmo 121. O Salmo 121,
ele faz parte de uma coletânea de salmos, que começa no 120 e vai até o 134, são 15 salmos, que são denominados de ou salmos dos peregrinos, ou mesmo como aparece na nossa Bíblia, são cânticos de romagem, cânticos de romagem. Eram canções que eram entoadas pelo povo de Deus durante a sua trajetória até Jerusalém, para participar das festas que haviam em Jerusalém, das 3 principais festas em Jerusalém. Quando a gente fala em caminhada do povo de Deus, a história do povo do Senhor nos mostra 2 importantes jornadas, longas jornadas, que foram feitas pelo povo de Deus. A primeira delas foi aquela que saiu do Egito, e foi do Egito até Canaã, em Jerusalém, chegando a Jerusalém. Essa foi a primeira marcha. Foi uma longa caminhada, atravessaram pelo deserto, 40 anos no deserto. Muitos não chegaram à terra prometida, por causa da murmuração, porque entristeceram ao Senhor, não estavam preparados para aquele momento. A segunda grande jornada do povo de Israel foi depois do exílio na Babilônia, durante 70 anos. Então aquela jornada da Babilônia de volta para Judá, Jerusalém, então também foi outra caminhada longa, e eles fizeram também a base de cânticos onde expressavam a sua grande alegria por estarem voltando para casa. O povo de Israel é um povo feliz, e havia muitos motivos para se alegrarem. Esses salmos que nós temos, portanto, Salmo 120 até o Salmo 134, eram cânticos, portanto, entoados pelo povo de Israel, pelo povo de Deus, até chegar em Jerusalém. Era uma peregrinação, na verdade, era uma caminhada. Alguém colocou um tema, um estudioso colocou um tema central nesse Salmo 121. Ele disse que esse salmo, ele tem como tema o cuidado de Deus pelo viajante, o cuidado que Deus tem para com os peregrinos, o cuidado do Senhor para aqueles que caminham com Ele na direção da terra prometida. Se você olhar de 2 em 2 versos, nós podemos separar este salmo. Os 2 primeiros versos falam do auxílio do salmista. Os versos 3 e 4 falam da segurança do salmista. Os versos 5 e 6 falam acerca da proteção do salmista. E os versos 7 e 8 do Salmo 121 falam da preservação do salmista. Se você observar o salmo anterior, o salmista começa dizendo: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Esse salmo nós fizemos a exposição dele no domingo passado. Logo conclui-se que o olhar, os olhos do salmista estavam postados nas suas angústias, nos problemas que ele estava enfrentando, no momento, naquilo que estava causando tristeza e angústia para ele. Já no Salmo 121, o salmista já muda o foco do seu olhar. Ao invés de concentrar os seus olhos propriamente nas suas angústias, naquilo que o abate, nos seus problemas, nas suas situações aflitivas, nas ameaças que ele estava sofrendo, agora os seus olhos ou o seu olhar se voltam para o alto. Por isso ele começa dizendo: elevo os olhos para os montes. Eleva os olhos para os montes. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer: os meus olhos se elevam para o Senhor. Não focarei mais nas circunstâncias adversas, mas os meus olhos agora vão se desviar dos problemas, das angústias, das situações aflitivas, mas eu vou olhar para o alto, eu vou olhar para o Senhor, porque é de lá, é lá do alto, é do Senhor que vem o socorro que eu tanto preciso, é de lá que me virá o socorro.
É de lá que virá a ajuda que eu tanto preciso. E ele diz: esse Senhor, do qual vem a minha ajuda, Ele é o Todo-Poderoso. É aquele que trouxe à existência todas as coisas. O céu e a terra são obras das suas mãos. Esse Deus que trouxe à existência todas as coisas, Ele tem o poder de cuidar da minha vida. Esse Deus que criou todas as coisas tem poder para me tirar do lamaçal do pecado. Esse Deus que criou todas as coisas, Ele tem poder para transformar a minha história, para fazer com que eu me coloque de pé e continue caminhando novamente. Ele diz: olha, Ele é tão maravilhoso que Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Ele não dormita o guarda de Israel. Não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Isto é, Ele nem um cochilo sequer Ele tira. Ele não tira aquele leve cochilo. Pelo contrário, esse que cuida de mim, Ele está ligado, Ele está atento a todas as coisas que dizem respeito à minha vida. Ele me conhece, Ele sabe do meu sofrimento, Ele conhece a minha história, Ele sabe daquilo que tem dilacerado o meu coração, daquilo que tem roubado o meu sono, que tem alterado o curso da minha vida, que tirou o brilho dos meus olhos, o sorriso dos meus lábios. Ele conhece todas as coisas. Esse que criou todas as coisas, Ele me conhece perfeitamente, porque não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele diz: olha, o Senhor, esse Senhor é aquele que te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. Para aqueles peregrinos que caminhavam no sol quente, causticante, e Ele diz: olha, é como que alguém muito maior, numa dimensão descomunal, estivesse ao meu lado, caminhando comigo, fazendo sombra para mim, para que eu pudesse caminhar seguro, para que eu não ficasse cansado pelo meio do caminho. Ele me protege, Ele é a minha sombra, a minha direita. De dia, Ele diz: não te molestará o sol, e nem de noite a lua. Aí eu fiquei pensando nisso aqui. O que o salmista quis dizer exatamente com de dia não te molestará o sol? Nós entendemos facilmente, não é? Caminhar no sol quente não é fácil. Estava agora no mês de julho visitando meu filho lá no Piauí, e nada contra o Piauí, terra boa. As estradas do Piauí são uma beleza. Você sai daqui do Maranhão e ainda encontrando trechos péssimos. Entrou ali no Piauí, nossa, tapete, maravilhoso. Mas vamos combinar, é quente. É muito quente. Não é muito quente, é bastante quente. E teve um dia que estava assim, quente, viu? Quente. E eu estava em casa, eu disse: que calor, acho que aqui o negócio está... Eu vou lá para fora. Eu resolvi ir lá para o quintal, cimentado. Gente, parece que eu estava em cima de um fogão, daqueles fogões elétricos, que estava embaixo uma chama, pegando fogo. Eu disse: que coisa terrível, estava quente. E meu filho disse: papai, esse período agora, o negócio aqui é quente. O negócio é quente demais. E o calor, o sol, ele esmurece, nos abate. É fácil de entender, não é? E o que ele quer dizer com nem de noite a lua? A lua incomoda em alguma coisa? Pelo contrário, a lua, ela serve de inspiração para os poetas, inspiração para os casais apaixonados. Quem nunca mostrou a lua cheia numa noite enluarada para a sua amada, para a sua namorada, para a sua noiva, para a sua esposa? Diz: olha, meu amor, a lua como está linda, só não está mais linda que você. Vão aprendendo aí, aqueles que ainda estão namorando, que pretendem namorar. Você, o dia que olhar a lua bonita, diga para sua namorada assim: olha como está linda a lua, linda, só não é mais linda que você, só é mais formosa que você, né, Abigail? Ponto para mim aí, viu?
Mas é porque se acreditava naquele tempo que a lua ou luar, ela exercia influência no psique, nas emoções das pessoas. Daí porque você já ouviu falar numa pessoa lunática? Cara lunático. Ou então, uma expressão muito comum, a mãe às vezes diz: "Quem, filho, por que tu está aluado desse jeito? Está aluado." Eu ouvi muito essa expressão na minha juventude. Fulano de tal, ele é aluado. Ele é aluado. Por que aluado? Desorganizado, parece que não tem jeito, é um lunático. Porque se acreditava que a lua, ela causava, ela afetava a mente das pessoas. O que o salmista está dizendo é que nem o sol e nem a lua vai causar nenhuma alteração na vida daqueles a quem o Senhor tem guardado. O Senhor cuida perfeitamente de cada um de nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal. E ele diz aqui no verso 7, nos 2 últimos versos: o Senhor te guardará de todo mal. Olha só essa expressão: o Senhor te guardará de todo mal. Eu já, conversando com algumas pessoas, eu tenho dito que eu tenho muito cuidado com essas expressões universais. Isso eu aprendi, não foi nem num seminário, mas num curso de filosofia. Se falava muito sobre expressões universais. Toda vez, todo mundo, tudo. A gente usa de forma muito inconsequente muitas vezes. Eu fui na igreja, mas ninguém falou comigo. Todo mundo é ruim. É um perigo essas expressões. Você pode trocá-la por: olha, geralmente, via de regra, eu tenho percebido isso, eu vejo assim, mas todo mundo, toda vez. Então, essa expressão, ela precisa ser corretamente utilizada, porque ela enfraquece argumento. Quando a gente estuda acerca de argumentação, e tem livros sobre argumentação, você perde na argumentação quando você usa uma palavra sequer que não é apropriada. Então, toda vez, tudo que eu faço, mas mesmo se eu chamar a atenção de uma pessoa, ela diz: tá bom, tudo que eu faço está errado. Eu digo: bem, tu já perdeu. Não é tudo. Eu estou chamando a atenção com relação a esse aspecto aqui, ó. Você é maravilhosa, mas errou bem aqui. Agora vejam que essa palavra, no caso aqui, ela é utilizada corretamente. O Senhor te guardará de todo mal, todo. Aqui é todo, literalmente, é uma expressão universal que abrange tudo, isto é, ela não permite uma única exceção. A palavra todo não permite nenhuma exceção. Então, esse Deus que está sendo mencionado aqui nesse salmo, é um Deus que cuida de nós, que nos guarda de todo mal e de toda maldade, literalmente todo. Qualquer coisa, Ele vai nos livrar dos grandes perigos e dos pequenos perigos também. E Ele diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Olha só, Ele vai guardar a tua saída e a tua entrada. Essa extensão entre saída e entrada pode ser aplicada à nossa vida. A nossa entrada, como pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus neste mundo, até o dia que nós partirmos daqui. Quando a nossa jornada terminar, nós contaremos com a ajuda do Senhor. Ele está dizendo: durante todo o percurso, desde o primeiro passo até o último passo que você der, você não vai estar sozinho. Você tem um Deus que cuida de você, e Ele estará ao teu lado. Esse salmo, portanto, ele nos ensina muito acerca da nossa caminhada como povo de Deus. No caso deste salmo, se referia à caminhada do povo de Deus para Jerusalém. Mas esse texto se aplica à nossa caminhada como povo de Deus no mundo. Nós estamos em caminhada. A nossa pátria é a nova Canaã, a nova Jerusalém. Nós estamos indo para lá. É para lá que nós vamos, para aquele lugar que o Senhor preparou para todos aqueles que foram alcançados pela sua graça. É para lá que vai a igreja.
Nós não pertencemos a este mundo. Jesus já disse isso em João 17, na oração sacerdotal. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, ele escreve para irmãos a quem ele chama de eleitos, que são forasteiros. Eleitos porque foram alcançados por Deus, chamados por Deus, transformados por Deus. Mas estes que foram alcançados por Deus, eles não pertencem a este mundo. Eles são forasteiros. Eles são forasteiros, são de outra terra, de outra pátria, e não podem ser confundidos com aqueles que não têm nenhum compromisso com Deus. Deus distingue para si o homem piedoso. Logo, queridos, a nossa caminhada cristã, ela requer de nós que nos apeguemos firmemente a algumas verdades. Eu quero propor para você aqui 3 verdades. A primeira delas, primeira verdade: a nossa jornada neste mundo, ela é marcada por muitos perigos. A nossa jornada nesse mundo aqui, ela é marcada por muitos perigos. Isso é importante que se diga, porque muitas pessoas pensam assim: bem, eu aceitei Jesus, fui alcançado pela graça, o Senhor moveu meu coração, eu recebi a Jesus como Senhor da minha vida, agora eu faço parte da igreja, o pastor orou por mim, e agora eu estou blindado, agora eu estou protegido de uma tal maneira, porque eu ouvi o pastor dizendo que o Senhor é aquele que nos guarda para sempre, então agora eu não vou passar mais por problema nenhum, não vou ter mais nenhum tipo de dificuldade na vida. Isso não é verdade. Todos nós passamos por momentos difíceis. O próprio Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. No mundo tereis aflições. O nosso Redentor teve muitas aflições. Nós também enfrentamos problemas. A nossa caminhada, ela é difícil. Nós tropeçamos, nós cansamos, nós sofremos ataques dos mais diversos. E se voltarmos para a época em que esse salmo, o contexto deste salmo, nós vamos lembrar que aqueles peregrinos, quando andavam ali à beira daquelas montanhas, nos vales, para chegar a Israel, o terreno era muito acidentado, pedregoso, e se eles não tivessem cuidado, eles iam escorregar, eles iam se machucar, poderiam se ferir, poderiam até morrer se batessem com a cabeça na ponta de uma pedra, por exemplo. Eles corriam perigo, porque naqueles vales haviam salteadores, feras, que poderiam se levantar naquele momento contra eles. Então todos esses perigos, eles estavam sujeitos a todo tipo de problema. Afora o cansaço, como falamos, o sol escaldante poderia desanimá-los, poderia abatê-los de tal maneira que dissesse: olha, eu não sei se vale a pena continuar caminhando, eu não sei se vale a pena voltar aqui no próximo ano, essa caminhada é muito triste, é muito cansativa, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Tudo isso acontece conosco, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a tropeços. E alguém já disse que as pedras mais perigosas não são as grandes pedras no caminho, porque essas você percebe logo. Você vai andando numa trilha, percebe uma pedra do tamanho desse púlpito, você desvia dela facilmente. Mas o que faz muita gente tropeçar, cair, são as pequenas pedras, aquelas que nós não percebemos. E alguém também já disse que as pedras que mais incomodam são tão pequenas como aquelas que aparecem muitas vezes dentro do nosso sapato. E na hora que você calça e tenta caminhar, você sente a dor. E você tira o sapato, nem percebe a pedrinha minúscula que está lá dentro, mas aquela ali foi a que te fez perder a beleza no teu andar. Todos nós passamos por isso, sofremos ameaças,
tropeços, cansaços, fadigas, desânimo, ataque de inimigos, de feras, de tendências que se levantam nos nossos dias, tentando roubar a nossa firmeza espiritual. Eu e você, todos nós estamos sujeitos a isso. Eu digo para vocês, e eu confesso, qual é a vontade de todo pastor e um conselho de uma igreja? É a sua igreja crescendo, não é isso? E olha aqui, ó. E muitas vezes, no afã de ver a igreja crescer, a gente acaba negociando princípios. Você acaba adotando práticas que são questionáveis, simplesmente para ver a coisa florescendo com mais velocidade. E muita gente mede o sucesso, o êxito de uma igreja pela quantidade de pessoas que tem nela, e nem sempre isso é verdade. Nem sempre um grande ajuntamento significa que todos que estão ali são pessoas verdadeiramente comprometidas com Deus. Claro que esse é o desejo do coração, é ver a igreja crescendo, é ver a igreja cheia, é nos preocupando com os espaços, onde vamos botar os irmãos, como é que vamos encontrar lugares para caber mais pessoas. Claro que é alegria, a nossa alegria é essa. Contudo, corremos o risco muitas vezes de optar por práticas que não são muito aconselháveis. E é preciso nos voltar para a palavra e nos manter fiel para não escorregar, para poder chegar ao final de um ministério dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor pôde me manter fiel como expositor da palavra do Senhor, como pastor, conduzindo o teu rebanho pelo bom caminho, sem me deixar iludir, levando ao povo promessas que o Senhor não fez. Por isso mesmo que eu não posso iludi-los de dizer: a caminhada cristã, ela é difícil. Meus irmãos, vocês que foram batizados hoje, que foram recebidos hoje, pode entender, não é fácil. Talvez a partir de hoje você vai enfrentar problemas que você não enfrentava antes, de aceitação, com alguém que de repente se aproxime de você, com uma conversa que você vê que não tem sentido, e você vai dizer: não dá mais para eu estar aí, não dá mais para eu frequentar certos lugares, não dá para mim. Por quê? Porque agora eu sou uma nova criatura, o Espírito de Deus habita em mim, Ele mudou completamente a minha perspectiva da realidade. Todos nós estamos sujeitos, e uma jornada exitosa, ela precisa ser feita com consciência, porque quando nós temos consciências das dificuldades e dos perigos pelos quais nós corremos, nós nos preparamos para eles. Você fica mais atento, você corre mais para perto de Deus, porque você sabe que sozinho você vai se perder, sozinho se perde. Então essa é a primeira verdade que precisamos nos apegar. A segunda delas, a segunda verdade, lembra, a primeira é: a nossa jornada é marcada por muitos perigos, guarde isso. A segunda, a nossa ajuda vem do Deus que nos guarda. Lembre disso, a sua ajuda, o teu socorro, ele vem de Deus, não vem da tua experiência, não vem da tua expertise, não vem dos teus talentos, das tuas capacidades, nada disso. A tua ajuda vem de Deus. Nós somos ensinados, estimulados a confiar cada vez mais no Senhor. A palavra guardar aí, chamar no hebraico, ela aparece pelo menos 6 vezes. A palavra guardar, ela aparece 6 vezes. E ela aparece significando proteger, vigiar e cuidar. Isto é, o nosso Deus é aquele que nos protege. O nosso Deus é aquele que nos vigia, é aquele que está nos acompanhando. Caso algum perigo venha sobre nós, Ele vai nos defender. Então, e Ele cuida de nós também. Deus é o nosso guardião soberano, supremo. Ele não abre mão desse cuidado que Ele tem para com cada um dos seus filhos. Ele é o bom pastor, como Davi diz no Salmo 23, o bom pastor que cuida muito bem das suas ovelhas, sabe para onde as está conduzindo. Então nós precisamos entender que se de um lado, ou se por um lado,
nós corremos o risco de tropeçar, de fraquejar, de desanimar, de esfriar na fé. Por outro lado, nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos socorre. O que é que nós precisamos fazer nesses momentos? Corra para o Senhor, faça como o salmista, olhe para o alto, olhe para o alto, clame a esse Deus, porque é esse Deus que vai livrá-lo, é esse Deus que trouxe à existência todas as coisas, é o Deus que tem poder para te livrar de todos os perigos e de tudo aquilo que impede a tua caminhada. Por fim, uma outra verdade que nós precisamos entender aí, só relembrando, a primeira é: a nossa jornada é marcada por muitos perigos. Em segundo lugar, a nossa ajuda, ela vem do Deus que nos guarda. E em terceiro lugar, o nosso êxito está na confiança que devemos ter no Senhor. A confiança que nós devemos ter em Deus. Uma coisa é você saber que Deus tem poder para fazer tudo isso, que tem poder para cuidar de você, para te proteger, para te livrar do todo mal. Outra coisa é você confiar verdadeiramente que Ele vai fazê-lo. É confiar no Senhor. Quem confia, descansa. Quem confia, espera. Quem confia, tem paz. É confiar no Senhor. E a gente pensa que já entendeu isso. Isso eu já aprendi. Isso é fácil. E alguns até confundem as duas coisas. Uma delas é saber que Deus pode. A outra coisa é confiar que Ele vai fazer em teu favor. E eu me lembro de uma ilustração interessante, de um equilibrista que estendeu um cabo de aço entre dois edifícios muito altos no centro de uma cidade. Dois edifícios bem altos, tudo lá embaixo parecia minúsculo. E ele estendeu um cabo de uma ponta a outra da avenida, de um prédio a outro. E muitas pessoas queriam ver aquele espetáculo. Ele era muito conhecido porque era um exímio equilibrista. Ele andava muito bem sobre o cabo de aço. E esse foi o grande desafio: atravessar naquele cabo. E ele fez isso. Ele atravessou de um lado para outro e as pessoas o aplaudiram. E depois ele disse: agora eu vou atravessar de um prédio para outro nesse cabo, levando um carrinho de mão. Ele pegou o carrinho de mão de um lado para outro e atravessou. E todos ficaram boquiabertos e aplaudiram. Ele botou uma carga ali dentro, um pacote ali dentro, e atravessou com um pacote dentro. E as pessoas aplaudiam. E ele lançou um desafio. Ele olhou para uma pessoa que o aplaudia vibrantemente. Disse: você acredita que eu posso transportar uma pessoa com segurança daqui para lá? Ele disse: depois de tudo que eu vi, claro que eu acredito. Ele disse: pois então suba no carrinho que eu vou te atravessar lá. Eu pergunto para vocês, o que vocês acham que aquele rapaz decidiu? Entrar no carrinho ou não? Não, exatamente. Eu acho que eu também não iria. Eu acredito que você me leva para lá. Agora, eu entrar no carrinho é outra história. O Senhor nos desafia. Ele disse: pode entrar nesse carro que eu te levo do outro lado. E o Senhor faz isso muito bem. Por isso nós precisamos verdadeiramente confiar e demonstrar essa nossa confiança no Senhor. Creia que Ele pode. Qual é o teu problema, meu irmão? O que tem atrapalhado a tua caminhada cristã? Quais são os perigos que você está enfrentando? Por que você tem sofrido? O que tem roubado o teu sono? O que tem roubado a tua paz? Quais os conflitos que você tem vivido nesses dias, que tem te enfraquecido? Por que você se sente abatido? O que está te abatendo? Quais são estas coisas que estão acontecendo com você, que está tirando de você aquela alegria de servir ao Senhor? Por que a tua caminhada sobre a face da terra, a tua caminhada cristã não está sendo uma caminhada vigorosa, exitosa, alegre, feliz, servindo a Deus com alegria? O
que está acontecendo contigo? Por que isso? O Senhor tem te desafiado agora a entrar nesse carrinho. O Senhor diz: olha, eu sou o fiel guardador do povo de Deus. Eu cuido desse povo. Confie no Senhor de todo o coração. Faça como salmista: eleva os meus olhos para os montes. Talvez sabe onde está o teu problema. É que você está muito focado no problema. Você amanhece o dia e termina o dia olhando para ele. Você olha para ele e você não vê solução. Você olha para ele e soluça enquanto olha. Você olha para ele e ele tem te abatido, te desanimado a cada dia mais. Quem sabe você já ouviu o Senhor, o diabo falar no teu ouvido: está vendo aí? Tantos anos servindo ao Senhor, olha aí, ó, de que valeu isso? Olha o problema que você está enfrentando. Por que essa carência? Por que essa situação difícil? O diabo é sagaz para fazer isso. Confia no Senhor. Eleve os teus olhos para os montes. Tire os teus olhos dos vales sombrios, dos problemas, apesar de que eles existem. Considere-os, tudo bem, mas olhe para os montes, olhe para o Senhor. Lembre o que ele já fez. Olha o que o salmista diz: ele fez tudo o que existe. Ele é o Criador dos céus e da terra. Se ele que trouxe à existência todas as coisas, ele não poderá te socorrer diante dessa crise que você está passando? Descanse o teu coração, confie em Deus e peça a Deus que permita que você tenha uma caminhada verdadeiramente exitosa como servo, como serva de Deus, mesmo diante de lutas e problemas que todos enfrentamos. Mas você vai aprender a confiar e descansar no Senhor. Você vai dizer como salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Confia em Deus, que a tua caminhada e que a tua jornada nesta vida seja de fato uma grande bênção. Que o Senhor nos abençoe. Amém.